em São Mateus, mas é a vida de muitos. Na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Oeste e na nossa Zona Leste. Esta é a vida de muitos em São Mateus. Esta é a vida de muitos em São Mateus. São Mateus, Zona Leste da capital de São Paulo, lar de mais de 351 mil pessoas. Entre eles, nomes da música, como Tia Cida, Negotinho, da poesia, como Camilo Pedro dos Reis, e do grafite, como a galera do coletivo Opni. Região rica em sua cultura, na beleza do verde de seus parques, praças e, é claro, rica em história. Você pode até achar que conhece bem a região, mas e se eu te perguntar? De uma forma bem direta, o que você conhece sobre São Mateus? É uma cidade muito bonita, bem arborizada. Você tem alguma ideia de quantos bairros compõem a região? São vários. Você já viu falar sobre a família Bey e como ela foi um marco pro bairro? Quando eu era mais nova, minha mãe já chegou a falar sobre a família Bey, mas eu não me lembro muito em questão dela. E se te falar que um dos pontos mais altos de São Paulo fica aqui na região? Não conheço, mas gostaria de conhecer. E sobre a tentativa de emancipação de São Mateus e que a região tem sua própria bandeira? Bem interessante. Eu acredito que, como toda cidade tem a sua bandeira e a sua emancipação, eu acho legal que São Mateus também consiga a sua. Você sabia que uma das maiores galerias de céu aberto fica na Vila Flávia? Não sabia. Nem nunca tinha ouvido falar sobre essa região. Pois é. Muita gente, incluindo boa parte dos moradores da região, não sabem sobre a cultura, as conquistas que construímos nesses 75 anos. Além de seus 351 mil habitantes, o distrito abriga o terceiro ponto mais alto da capital, o Pico do Cruzeiro, localizado na região de São Rafael, marcando a divisa de São Paulo com nossos parceiros de Mauá. Na área das artes, além das estrelas que moram aqui, seja na música, teatro e poesia, temos o orgulho de ter uma das maiores galerias a céu aberto do mundo, a Favela Galeria, com mais de 3 quilômetros de arte urbana que traz cores aos becos e vielas da Vila Flávia, que inclusive já foi cenário de TV. Foi conhecer um grupo de jovens que está mudando a comunidade. Fazendo um projeto muito louco, muito legal. Uma galeria de arte a céu aberto. Onde eles vivem por meio de uma arte, por meio do grafite. Eles são lá de São Mateus. Na sede, na Vila Flávia, as ruas e vielas ficaram mais coloridas. A nossa galeria de arte, ela também é usada para cenário de filme, série. Nós gravamos anos atrás, a série A Vida Começa. Gravamos o nosso filme que chama Minha Fortaleza, Filhos de Fulano. Gravamos comercial para Fiat, fizemos ensaio fotográfico para Farm, fizemos videoclipe com MC Ariel e outros vários MC Cadu, vários MCs já vieram gravar aqui também. Fizemos já videoclipe de samba com o JP Samba, clipe de rap com The Menos Crime, com vários grupos que vem aqui na nossa quebrada, Odisseia das Flores, que é o grupo de mulheres também que compõe o nosso núcleo. Então é usado de fato também para um cenário a céu aberto. Isso faz com que a gente potencialize a galeria o tempo inteiro. Isso é São Mateus em movimento. Seus primeiros moradores passaram por muitos perrengues em questões de mobilidade. Isso porque São Mateus era um bairro dormitório, onde os moradores do território recorriam a outros bairros e a região do ABC para conseguir o pão de cada dia. A primeira linha de busão só chegou em São Mateus em 1950, funcionando até a Avenida Sapopemba. Com o passar dos anos, essa questão foi melhorando e hoje São Mateus deixou de ser apenas um bairro dormitório, gerando empregos na própria região e contando com seu próprio terminal de ônibus, além do primeiro monotrilho não apenas do país, mas da América Latina, para facilitar na correria de quem precisa trabalhar e estudar nas regiões mais centrais da Terra da Garoa. Conforme o bairro foi crescendo em habitantes, comércio e serviços, uma galera começou a acreditar no potencial do bairro se tornar uma verdadeira cidade, levando à criação de um congresso de emancipação. Este que em 1980, com a bandeira já definida, foi a Assembleia Legislativa atrás do sonho de se tornar um município, que não rolou.
Apesar desse sonho não ter sido realizado, a região tem sua própria subprefeitura, que administra os 3 distritos que a compõem: Cidade de São Mateus, Iguatemi e São Rafael. As ruas dos distritos são as trilhas que nos levam pelas histórias dos que aqui já viveram e ainda vivem. Começando pelo nome do próprio bairro, Cidade de São Mateus. Apesar do aniversário do bairro ser comemorado no dia de São Mateus, 21 de setembro, seu nome não tem ligação com o santo católico. A origem do nome é na verdade uma homenagem de Salvador Bey a seu pai, Mateu Bey, antigo proprietário da fazenda que antecedeu a atual região do bairro de São Mateus. O Cidade vem do fato de antes mesmo do Congresso de Emancipação sonhar em existir, Salvador Bey já via futuro no bairro para se tornar uma cidade no futuro. Mesmo que muita gente não saiba da história da região, existem moradores que buscam conhecer e entender tudo o que aconteceu e vem acontecendo nos últimos 75 anos do bairro. Um deles é o Adriano Souza, pesquisador e integrante do CPDOC, um coletivo que busca registrar e preservar memórias do extremo leste da cidade de São Paulo. Bom, Mateu Bey foi um loteador de terrenos, né? Ele comercializou, né, o principal loteamento daqui, que é o bairro de São Mateus, mas a empresa, né, que ele comandava, a loteadora, se chamava Sociedade Civil de Terrenos Cidade de São Mateus, e ela também foi responsável pelo loteamento de outro bairro, que é esse bairro que a gente está, não exatamente esse território da Vila Flávia, mas a parte alta da Vila Flávia, que comunica com a Avenida Mateu Bey, né? Sabe-se pouco sobre a vida dele, né? Eu fiz uma pesquisa de mestrado sobre a urbanização de São Mateus e como que os moradores participaram desse processo, né? Já que os bairros de periferia, no geral, eram abandonados pelo poder público, propositalmente. E aí os próprios moradores vão fazer as suas casas, né? Eles vão, em muitos casos, comprar tijolo, né, em olarias aqui do território, próximas do rio Aricanduva, né, e vão fazer as suas casas, né, isso quando eles não recebem a doação mesmo do loteador, né, vão fazer em família ou em mutirão também, as vizinhança, no final de semana fazendo a sua moradia. O Nildo Gregório, ele é uma figura, quando a gente lê lá o histórico da cidade, histórico da subprefeitura de São Mateus, né, quando a gente lê esse histórico que está lá no site da subprefeitura, ele é colocado como um dos fundadores do território, né? Um homem que veio lá de São Miguel, que tinha um trator, que abriu a Mateu Bem, né? Que depois fundou uma associação chamada Voz da Colina, né? Eu acho que o mais interessante dessa figura é essa formulação de um grupo que vai coletivamente exigir a estruturação do asfaltamento, né? A chegada de linhas de ônibus que fossem mais regulares para o território, né? Então essa associação vai fazer essa reivindicação, né? Não é um texto que vem ao léu, do nada, né? A gente tem o próprio Estado de São Paulo, que é um jornal da elite, que é um jornal bastante focado em questões do centro. Ele fala, né, dessa manifestação, ainda nos anos 50, né, que era por asfaltamento na Mateu Bem, na Rio das Pedras e por essa linha mais regular de ônibus. Em 1949, a Avenida Mateu Bey ia apenas até a Rua Vitória Zalim. Este que já pilotou em diversas corridas e atuou como empresário na indústria de imóveis do bairro da Penha. Mas já que aqui é São Mateus e não Penha, vamos focar nas pessoas que fazem parte dessa história e que fortaleceram a luta e a construção do bairro. Aproveitando essa nossa paradinha na região da Vila Flávia, vamos conversar com alguém que conhece bem a história do samba na região. História essa que conta com uma homenagem aqui na própria Vitória Zalim, esse cara que não vive aqui em São Mateus. A pessoa que vai nos trazer um pouco deste capítulo é Fabiana Marques, assistente social e integrante do Instituto Cultural de Tradição e Memória do Samba de São Mateus. Quando você fala de samba, eu ainda não sei dizer o que é o samba, porque ele é um verdadeiro mistério. Samba para mim é Exu, que a gente não sabe quem é. Samba é aquele que para uns é um ritmo, é um gênero musical, para outros o samba é transformação sociocultural. O samba faz parte da minha construção. Eu nasci no meio do samba. Eu nasci
de uma união de um casal que se conheceu no meio da música, no meio dos bailes de São Mateus. Porque eu sou cria de São Mateus. E esse casal se forma uma família. E essa família sempre foi regada de muito samba. Esse grafite, quanto outros que o Opening também fez, né, que representa a realidade, né, desse território, das pessoas que são desse território, né, o grafite, eu conheço esse grafite, é um dos grafites mais lindos que eu vejo assim das obras do Opening. Representa o protagonismo da mulher preta, periférica, mãe, tia, filha. Falar de tia Cida, que é a matriarca do samba de São Mateus e uma das matriarcas do samba paulistano, né? Falar de tia Cida, eu me arrepio e me emociono, porque eu também sou cria do quintal de tia Cida, né? A tia Cida, ela é mãe e tia de muitos, né? A tia Cida é uma mulher que ela acolhe. A tia Cida é uma mulher que ela, dentro desse quintal dela, se transforma em um legado. E eu também faço parte desse legado. Agora, saindo dos quintais de samba da Vila Flávia, vamos seguir o fluxo até o Jardim Laranjeiras, com a produtora cultural Daniela Lima, organizadora de bailes como Novera e Carna Funk, que vai nos contar um pouco sobre o cenário cultural da região. Quando eu era criança, existia aqui no bairro, né, do Jardim das Laranjeiras, um coletivo que se chamava Comando Força Jovem. E eles organizavam bailes, organizavam jornal, organizavam jogos de rua. Eles eram um coletivo assim que atendia ali diversas linguagens, né? Então eu achava bem interessante. São Mateus é muito evidente, né? Eu acho que eu vou ser bem objetiva assim nessa resposta, porque quando a gente pensa em um distrito, em um bairro, em um local, automaticamente a gente pensa nas pessoas, né, que formam esse local, que fazem, né, esses bairros serem o que são. Então eu acho que são as pessoas que me inspiram. Bom, o sarau do Seu Camilo, né, é muito importante. Ali quem está à frente é o Carlos Otelac. Eu acho que é importante dizer que o sarau do Seu Camilo, ele começa até posterior ao Sarau do Vale, que é o Danilo Paulo, né, o idealizador do coletivo, junto com o Carlos Otelac. E o Carlos faz um trabalho brilhante, porque ele tá ali enquanto bibliotecário, poderia nem se preocupar, né, tipo, com o território, mas existe essa preocupação dele em fazer o sarau acontecer, em trazer atividades para a comunidade, em se aproximar da comunidade. Então eu acho que ele é muito importante. Na minha trajetória mesmo também foi muito importante alguns espaços aqui do território, como por exemplo o próprio Céu São Mateus, que é onde acontece o Sarau do Seu Camilo. Tinha um período ali de gestão que estava à frente a Carolina, o Tião, a Pamela, e eles eram grandes incentivadores da gente aqui do território enquanto artista. E eu acredito que vários outros artistas também iriam dizer isso. Eles tinham de fato um trabalho que se conectava, que se preocupava em se conectar com a comunidade, em conhecer a comunidade. Já que estamos falando sobre o passado e o presente do bairro, vamos dar uma volta em um ponto muito importante do território, onde podemos encontrar mais uma praça que traz a memória de um dos seus fundadores, Felisberto Fernandes da Silva. Mais conhecido como Largo São Mateus, o local é rodeado pelas avenidas Adélia Schoff, em homenagem à fundadora do Hospital do Coração, e Hageb Schoff, seu esposo, que foi um importante comerciante de tecido da 25 de março. Casal que, assim como Vitória Zalim, não chegou a morar em São Mateus, mas é homenageado no local, tendo seus nomes separados apenas pela Avenida Sapopemba.
A maior avenida do Brasil, com seus incríveis 45 km de comprimento, é equivalente a mais de 54 vezes a altura do edifício Burj Khalifa. Localizado em Dubai, que possui 828 metros e atualmente é o maior arranha-céu do mundo. Caminhando pela Sapopemba até a cidade satélite, é possível chegar em planetas e constelações sem precisar de um foguete. Mas este não é o único bairro temático em São Mateus. Também existe o Jardim da Conquista, que ao invés de olhar para as maravilhas do espaço, olha para as maravilhas da música brasileira, através de uma coletânea de sucessos dos anos dourados, entre 80 e 90, época de formação do bairro. Foi durante a gestão de Luiza Erundina que os trabalhadores e líderes do movimento de ocupação do Jardim da Conquista conseguiram negociar a liberação de um sítio próximo ao rio Aricanduva, que abriu alas para um projeto da Coab para a construção de prédios habitacionais por meio de mutirão. Mas devido à demora na execução do projeto, os moradores decidiram iniciar as construções de forma autônoma. E foi assim, com o esforço de gente humilde, que foi se construindo, sonho por sonho, a suburbana flor Jardim da Conquista. E se nas ruas do Jardim da Conquista temos nomes conhecidos das paradas de sucesso, no Jardim Santo André encontramos os nomes que dão voz a algumas dessas músicas, como Antônio Marcos, Nelson Gonçalves, Tom Jobim e muitos outros. Mas o bairro não se limita apenas a sucessos do passado, tendo seus próprios nomes de sucesso no presente. Lucas e André, fundadores da página São Mateus Mil Grau, que levam humor, entretenimento e informação para os moradores do bairro. Bem, eu moro aqui há muitos anos, né? 42 anos já. No Jardim Santo André eu moro desde os 8 anos, mas em São Mateus eu moro desde que eu tinha 1 ano. E acabei acostumando e criei um espírito bairrista, vamos dizer assim. Prefiro ficar por aqui do que ir para outros lugares. Eu amo o Jardim Santo André. O Jardim Santo André que é um bairro tão esquecido pelo poder público, mas que tem tantas coisas boas, tantas coisas bonitas, tantos talentos, né? E eu fico muito feliz de fazer parte desse bairro, né? E de poder mostrar aquilo que tem de bom onde eu moro. A página é uma fonte de informação, mas especialmente o nosso DNA é entretenimento. Então a gente gosta de usar o humor para conseguir alcance. Daí através do humor a gente acaba unindo a parte cultural, trazendo aí informações culturais para a galera, informações de eventos, de problemas da região também, que a gente acaba colocando aí na vitrine, né? E chamando a atenção dos órgãos públicos. E a gente acaba ajudando a galera, acho que São Mateus, numa maneira geral. Mas eu acho que o que a gente mais traz para São Mateus, na verdade, o que a gente mais trouxe, a nossa maior contribuição, foi um senso de pertencimento. Porque a gente criou vários estereótipos locais como pertencimento mesmo, para a galera falar assim, poxa, eu gosto de ser daqui, eu tenho orgulho de ser de São Mateus. Então, desde a comida local, desde apelidos para cada bairro, essas coisas que trazem esse senso de pertencimento e união aí do pessoal de São Mateus. A São Mateus Mil Grau, além dela trazer alegria para a vida das pessoas que moram em São Mateus, ela também traz um senso de pertencimento muito grande. Eu lembro que antigamente, quando a gente começou 8 anos atrás, muitas pessoas ainda tinham vergonha de falar que moravam em São Mateus, que eram de São Mateus. E hoje a gente bate no peito e fala, a gente é de São Mateus sim. São Mateus é o nosso bairro, a gente tem orgulho de morar em São Mateus. Bem, a cultura de São Mateus, a princípio, ela já é muito pulsante. A gente tem um cenário de samba extraordinário, de rap extraordinário, de todos os tipos de som que você imaginar. A gente é apenas um potencializador disso. Então a gente pegou muitas pessoas e através dos nossos outros projetos, como o Tal Quebrada Podcast, a gente pega essas pessoas, essa cultura que já existe e a gente apenas dá mais voz, dá mais amplitude. Essa é o nosso DNA, na verdade, é aquilo que é a nossa vocação. São Mateus é muito mais pra gente, é muito mais pertencimento do que a divisão de distritos. Até porque quem mora no distrito de Iguatemi, do São Rafael, geralmente fala que é de São Mateus. E a gente acredita que São Mateus é da onde a gente quiser até onde a gente quiser. A gente até falou isso num podcast uma vez. São Mateus pra gente é muito mais pertencimento do que limitação geográfica. Ao longo dessa caminhada pelas memórias da região, encontramos histórias que ainda estão sendo escritas e muitas que já terminaram e se eternizaram nas ruas, praças e avenidas de São Mateus. Também vimos muitos nomes que se eternizaram nos caminhos de nossas lutas, mesmo não contribuindo com nenhuma delas, ocupando espaços que deveriam ser daqueles que lutaram para que a região se tornasse a potência que é hoje. Não satisfeitos com seus espaços e privilégios, ainda insistem em ocupar o que é nosso,
como se já tivéssemos muito além das memórias que lutamos para não ser esquecidas por pertencerem às periferias. Tem uma pessoa aqui da região que ele é um grande incentivador de talentos locais. Foi um dos primeiros parceiros da página São Mateus Mil Grau. Eu acredito que se não fosse ele, eu acredito que eu não teria crescido profissionalmente, não só com a São Mateus Mil Grau, mas na minha vida profissional, pessoal também, né? É uma pessoa que ele traz a cultura para São Mateus, faz um trabalho muito bacana no Teatro Caritas, trazendo stand-ups, e ele é um grande incentivador de forma geral de talentos daqui do nosso bairro. E essa pessoa é o Renan Silva. Já diz Jurema Werneck que os nossos passos vêm de longe. Esses são os versos que nós cantamos, que eu cantei. Cantei desabafos para muitos desaforos. Nossa voz em seus ouvidos às vezes causa pavoros. Pavores da elite ou de quem desacredite. Só rimei o que se vive em meio ao mundo de mesmices. Cantei meu dialeto incorreto, correto pra poucos, em meio a muitos espertos onde sábios são loucos. Sufocos que passei, minha voz entoei um canto. Gritei minha alegria e meu pranto por todos os cantos. Cantei o sentimento mais puro, falei do amor, falei da flor, falei da dor, falei também do ódio e rancor. Citei sobre a noite e a chuva que cai lá fora, e agora fica pra história gravada em nossas memórias. Cantei sobre a quebrada, aquele amor que eu carrego, que representa onde eu piso, caminho torto e papo reto. Só canto que vivo sem obras de ficção, falsa novela